Seja muito bem-vindo a mais esse estudo. Hoje nós falaremos sobre uma passagem que Jesus diz o que é mais importante. Por isso que nós chamamos então de o mandamento maior. Ela está lá em Mateus, no capítulo 22, nos versículos 34 a 40. Começa da seguinte forma: E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Antes de iniciarmos, vamos só entender algumas palavras que estão nessa passagem. Assim como hoje no cristianismo, nós temos diferentes interpretações, né? Nós temos os católicos, os protestantes. Naquele tempo, no judaísmo, também existia essa diferença de interpretações e crenças, né? Os fariseus, a gente ouve muito falar sobre eles eram mais influentes na época de Jesus, cumpriam rigorosamente todas aquelas práticas exteriores, tinham um grande zelo pelos rituais. Então Jesus mostra que muitas vezes eles se importavam mais com a forma e a imagem do que realmente com o conteúdo, com o interior, né? E também a gente sabe que algumas vezes utilizava-se da religião para que pudesse ter ganhos e benefícios pessoais. Já os saduceus, eles não acreditavam na imortalidade da alma, não acreditavam na ressurreição, nos anjos, eles apenas criam em Deus e nada esperavam depois da morte. Eles buscavam servir a Deus, visando, portanto, como não existia imortalidade para eles, visando as recompensas terrenas ou temporais. Vamos lá, a primeira parte da resposta de Jesus, que os fariseus fizeram para o tentar, Jesus utilizou-se do Antigo Testamento, da passagem lá em Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 5, que fala exatamente o que Jesus disse: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as suas forças. E aqui os fariseus não podiam fazer nada, porque Jesus respondeu perfeitamente como está no Antigo Testamento. E aí Jesus aproveita e faz um complemento. Ele usa uma parte da passagem em Levítico, capítulo 19, no versículo 18, que fala lá: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. É claro que o próximo que se referia, né, e os judeus acreditavam na época, eram aqueles da família, eram aqueles do círculo mais íntimo. E o próximo que Jesus fala, ele é muito mais amplo. Tanto é que, para poder exemplificar o que seria esse próximo, Jesus se utiliza da parábola do bom samaritano, em que o samaritano socorre a um estranho. Mas por que Jesus está falando isso, então? Que a gente precisa amar o próximo ou amar a Deus, e que essas duas afirmações se equivalem, ou é a mesma coisa. Primeiro, vamos começar em Gênesis, capítulo 1, versículo 26. E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem e nossa semelhança. Então aqui em Gênesis a gente já começa a ver alguma coisa de semelhança, de essência de Deus em nós, homens. Nos Salmos, nós vamos encontrar no capítulo 82, versículo 6, falando que nós somos deuses, todos vós filhos do Altíssimo. Então já nos coloca como os filhos de Deus e, portanto, como deuses também. Jesus também fala sobre isso.
de uma forma mais clara ainda. Ele fala lá em João, no capítulo 10, versículo 38, que o Pai, né, ou Deus, está nele, aqui é Jesus afirmando, e eu nele. Então aqui Jesus está falando de alguma coisa da essência divina que cada um de nós tem, ou substância divina que tem em nós. E aí muitas vezes a gente se fala, poxa, mas Jesus, tudo bem, Jesus poderia falar isso, né? Só que o próprio Jesus, em João, no capítulo 14, versículo 12, ele vem nos dizer que nós também faremos aquilo que Jesus fez. Ele fala assim, ó, na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que faço. E ainda ele fala que as pessoas farão obras ainda maiores do que aquele que ele fazia quando estava conosco na terra. Então, o que a gente consegue entender e trazer mais sentido para poder compreender o que seria amar o próximo e por que amar o próximo é como se fosse amar a Deus? É isso, que a gente percebe que se fala desde o Antigo Testamento que nós somos imagem e semelhança, ou nós temos uma essência divina. Portanto, sempre que eu estou fazendo algo para alguém que possui essa essência divina, e todos nós possuímos, é como se estivéssemos fazendo algo para Deus. Então, como que nós podemos amar a Deus aqui na Terra? Amando ao nosso próximo. Ou a nós mesmos também, porque temos essa essência divina. Então é nesse sentido que Jesus nos diz sobre por que amar o próximo é a mesma coisa do que amar a Deus, né? O segundo, semelhante a este. Então, os dois é como se fosse uma coisa só. Mas o que seria amar ao próximo? Olha o que nós vamos encontrar na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 20. E se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia o seu irmão, a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, ao qual vê, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Então João, vem nos confirmar essa mesma ideia, de que o irmão é o Deus que nós não conseguimos ver, sentir muitas vezes, é o irmão que está ao nosso lado. O que seria esse amor? Lá em Romanos está lá, na carta de Paulo, amor não faz mal ao próximo. Então, o amor, a gente já viu aqui uma das características, que é o bem, fazer o bem ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, novamente aqui, Paulo está resumindo a lei no amor. E a gente consegue amar a Deus através do próximo. Em Mateus, aqui a gente consegue resumir isso tudo. Capítulo 7, versículo 12. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós. Ou seja, como que a gente pode amar então ao próximo? Fazendo para o outro aquilo que nós gostaríamos de receber também. Isso já é uma forma simples de amar. Quando eu for fazer algo para alguém, eu pergunto, será que eu gostaria de receber isso ou passar por isso? Se a gente gostar, podemos fazer ao outro. E, de novo, Mateus lá nos fala porque esta é a lei e os profetas. Então aqui ele faz uma síntese dos mandamentos do Antigo Testamento, que amar a Deus é a mesma coisa do que amar ao próximo. E como que a gente ama o próximo? Fazendo aquilo que nós gostaríamos que nos fizesse. Esse, então, é o que Jesus considera como sendo o maior dos mandamentos. Obrigado a todos e até o próximo estudo.